Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar nessa aula aqui sobre as ideias de coletividade, algumas ideias. Mas principalmente aqui nós vamos focar, pessoal, na ideia do Ubuntu. Eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre isso, né, porque é interessante essa ideia aqui, porque ela se opõe a uma forma de pensar que é dominante no Ocidente, que é uma forma que nós herdamos lá do racionalismo cartesiano, que é a ideia do penso logo existo, que é uma ideia que sempre se coloca ali como uma questão mais individual, né? A gente se pautar pela existência de uma forma individualista, né? É parte aí do nosso mundo ocidental. Então essa ideia do Ubuntu, ela vem para trazer uma outra noção, né? Uma outra racionalidade. Então é o seguinte, né? Então o que seria o Ubuntu? Então tá ali, sou o que sou porque nós somos. Então isso é uma das ideias aí que nós podemos traduzir o Ubuntu, né? Então pressupõe aí uma ideia de coletividade muito forte. Onde foi que nasceu essa ideia, né, dessa coletividade aí do Ubuntu? Nasceu, pessoal, na região que nós conhecemos como região dos Bantus, tá? Então tá aí, né? Então esse mapa aqui vocês podem perceber que tá numa tradução aí em inglês, né? Mas a ideia aí, pessoal, é que vocês entendam que toda aquela área ali onde está escrito Bantuária é a área dos Bantus, né? Inclusive vieram povos Bantus para cá, para o Brasil, na época da escravidão, né? Foi um dos focos aí de tráfico que houve, né, vindo para cá. Bom, o que interessa aqui dentro da região Bantu é entender que foi lá na região dos Zulus, né? Então tá ali, ó, marcado em azul, que é onde se origina essa ideia aí do Ubuntu, né? Dali que vem, né? E aí foi se espalhando, né? Então vai exercer influência em outros lugares e a gente vai ver como é que isso aparece às vezes. Então, pessoal, o que acontece? Tá aí, ó, KwaZulu-Natal é um dos lugares ali da África do Sul atualmente, né? E é uma região onde você tem a origem aí dessa expressão Ubuntu, que, pessoal, tem a ver com a questão então dos povos bantus, né? Então é daí. Bom, pessoal, seguinte, né? Então aqui vou mostrar para vocês agora. Então tem aí os homens Zulus, né? Então tem algumas características interessantes desse povo. Então, por exemplo, né, a questão das mulheres, né? As mulheres têm uma ideia ali de que assim, quanto mais comprometidas elas são, mais elas têm que cobrir o corpo inteiro, né, com vestimentas, e quanto menos comprometidas elas são, ou seja, quanto mais solteiras elas são, elas têm ali a possibilidade de usar menos roupas, né? Elas têm o controle absoluto aí sobre essa questão, né? Então um dado curioso aí, um dado interessante aí sobre esse povo, né? O povo Zulu. Mas o que interessa aqui pra gente então é essa questão do Ubuntu, né? Então essa ideia de coletividade, né? Eu só existo porque o outro existe, né? Então se o outro existe, eu existo, né? Então essa é a ideia, né? Diferente aí do mundo ocidental que tem a ideia aí mais forte do individual, né? Então existo porque eu penso, né? Ou seja, penso logo existo, né? Aquela ideia lá do cogito ergo sum. Então é bem diferente aí na questão, né, da região dos bantos, né? Bom, pessoal, seguinte. Então, uma figura aí clássica aí da cultura Zulu, né, da história do povo Zulu é o Shaka Zulu, né? Que, enfim, vem lá do século XIX, né? Isso aqui é mais para vocês terem uma referência mesmo do povo que eu estou falando. O Shaka Zulu que, enfim, hoje existe uma imagem aí que está em disputa, porque é o seguinte, né? Durante muito tempo o Shaka Zulu foi tratado aí como um déspota, né? Mas outros pesquisadores vão dizer que não, que essa ideia de transformar o Shaka Zulu em déspota vieram lá dos colonizadores britânicos no século XIX que queriam conquistar toda aquela região da África do Sul, né? E o Shaka Zulu, por ser ali um governante respeitado entre os Zulus no começo do século XIX, então depois era interessante para os britânicos criar essa imagem aí dele como déspota, tá? Mas por que eu estou falando dele aqui? Porque ele tem a ver com essa ideia do Ubuntu, porque ele criou um grande exército, que inclusive tinha até um destacamento de mulheres, né? Mulheres e homens ali tinham a mesma força no exército.
Então, foi um exército bastante poderoso, né? Claro que os números não são tão confiáveis, mas o que se diz ali é que o Shaka Zulu, com seu exército, conseguiu matar 2 milhões de pessoas, né? Enfim, não dá para confiar tanto assim nos dados, né? Mas o que se sabe é que reconhece-se ali que ele teve um grande exército, uma grande liderança, né? Inclusive tinha ali uma tática de que o exército dele era baseado em 3 símbolos ali que seriam do corpo humano, né? Então, teria a parte do corpo, dos braços e da cabeça, né? O corpo, a única parte que o inimigo veria de longe, né? Os braços seriam os atacantes pelas laterais e a cabeça seria os líderes, em cima de alguma rocha, em algum lugar onde eles estariam ali desenhando a tática, né? Enfim, são curiosidades aí sobre esse povo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que é aí nessa região, aí no povo Zulu, que vem essa ideia então do Ubuntu, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então tá aí, né? O nome desse ator aí é o Henry Selick, tá? É um ator sul-africano. Isso aí foi uma série Shaka Zulu que foi feita na África do Sul. Esse ator sul-africano acabou aí sendo a pessoa que estrelou, né? Bom, pessoal, mas vamos lá então. Vamos falar sobre o Ubuntu, né? O que é o Ubuntu? Pessoal, então, como eu já falei antes para vocês, é uma ideia que preza aí pelo coletivo. Então vocês estão vendo aí, ó. Eu sou porque nós somos, e dado que somos, então eu sou. É uma variante lá daquela ideia que eu falei no começo, que era essa ideia aqui, né? Sou o que sou porque nós somos, né? Então eu falei isso aí no começo. Então eu sou porque nós somos, e dado que somos, então eu sou. Então quer dizer, pressupõe aí que o sujeito só existe porque há uma coletividade, há outras pessoas ali perto, para ele poder existir, né? Então se os outros existem, eu existo, tá? Então essa é a ideia aí na questão do Ubuntu. Então é oposto ao quê? É oposto a essa ideia aqui, né? Até tirar aqui a minha imagem para vocês poderem ver melhor, que tá aí, ó, oposição ao sou porque tu não és. Então esse sou porque tu não és é o que domina no Ocidente, né? É o que os europeus enfatizaram, né? Então eu só existo em diferenciação em relação ao outro, né? Então no caso aí dos Zulus e dos Bantus em geral, né, mas principalmente a partir dos Zulus, a ideia é que você vai se opor a isso, né? Por quê? Porque você vai ter outra formação, a formação que pressupõe o outro, tá? Então é essa aí a ideia que fica, tá? Bom, quem fala bastante disso recentemente é esse autor aqui, Jean Bosco Kakosi Kashindi, né, que inclusive já veio ao Brasil, né? Depois eu vou postar o link de uma entrevista muito interessante dele, né, onde ele destrincha, né, um pouco mais aí a influência do Ubuntu, né, no pensamento e como pode ser uma alternativa para os povos do sul do planeta, né, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, é claro, né, que são países aí de primeiro mundo, mas se a gente pensar na América Latina, América do Sul, né, e junto aí com a África, como que você poderia utilizar essa ideia, né, para fazer uma nova racionalidade ser aí inserida, né, no pensamento ocidental, né, ser relevada, né? Então, pessoal, então vamos lá. Então, o que acontece, né? Então, como eu já falei aí, o Ubuntu pressupõe isso, estabelecer uma racionalidade que pressupõe o outro, né, como premissa. Então, essa é uma ideia que o Kashindi coloca aí também, né? Então, o outro tem que ser levado em consideração na própria formação do ser, né? Então é aí que ele está querendo chegar. Bom, existem ideias similares a isso, tá? Então, que ideias similares são essas? Então, na África, pessoal, na África Oriental, houve uma ideia que foi o Ujamaa, que foi o socialismo africano. O que seria esse socialismo africano? Então, olha só, esse daqui é o Julius Nyerere, né? Foi um grande líder aí no continente africano, na época das independências, tá? Ele liderou o processo de independência do Tanganyika, tá? Em 1961. O que seria o Tanganyika hoje? Tanzânia, tá? Então, ele liderou isso. O Tanganyika era um lugar pertencente à Inglaterra, né? Desde lá o século XIX. E aí, o Nyerere, ele faz essa libertação acontecer de uma forma pacífica, tá? Então tem uma negociação, depois ele vai acabar recebendo ali uma ajuda da Alemanha, né?
Aí, enfim, então o Nyerere ele consegue fazer essa independência acontecer. Bom, qual era a ideia dele? Construir, pessoal, um modo de vida coletivo, tá? Essa era a ideia. Então, aí você ia ter uma coisa similar ao Ubuntu, tá? Então, nesse modo de vida coletivo que ele ia tentar construir, o que acontece? Ele ia tentar fazer isso criando aí uma união por meio da língua, que é a língua ali falada no local, que é o Swahili, né? Então não ia se usar o inglês, então ia se usar o Swahili para tentar fazer isso, né? E aí, né? Lembrando aí que nós estamos falando de um caso que é da Tanzânia, tá? Que é o ex-Tanganica, e aí o que acontece é que ele vai criar, o Nyerere, ele vai criar aldeias artificiais para estimular o convívio entre as pessoas, tá? Então, pessoal, o que acontece? Essas aldeias artificiais aí que ele cria é para ensinar algumas pessoas alguns princípios ali do que ele queria, porque ele escrevia sobre o socialismo, né? Ele tem obras ali, ele tem textos, na verdade, tem artigos, ele tem uma coleção de artigos que fala sobre o socialismo. Então, uma das ideias dele, por exemplo, é que as pessoas tinham que se desapegar da ideia de cobiça, de ambição, que elas deveriam produzir, mas não deveriam pensar no modo individual, deveriam pensar no coletivo, né? Então, o que acontece? Elas deveriam pensar numa forma que não colocasse ali como necessidade primordial a questão, né, de o lucro acontecer ou da sua vontade individual acontecer. O que deveria prevalecer é a vontade do grupo, do coletivo, né? Então essa era uma das coisas que ele falava. Outra coisa que ele dizia era o seguinte: a ideia da terra não ter dono. A terra era de todos. Qualquer um que pudesse ir lá plantar, que quisesse ir lá plantar, poderia. Por quê? Porque não ia ter a propriedade privada da terra. Tá? Então era isso que ele queria passar aí nessa criação dessas aldeias artificiais, esse princípio aí, né? Para que as pessoas entendessem que uma nova sociedade seria possível, tá? Claro que ele não teve muito sucesso em construir isso, né? Ele não conseguiu. Lá nos anos 80 ele acabou saindo do poder, né? Acabou saindo da presidência, foi sucedido por outros, mas enfim, foi uma espécie de similaridade aí com o Ubuntu, né? Porque pressupunha esse coletivo, né? Então a ideia era que se abandonasse qualquer sanha individual e se trabalhasse em prol do coletivo, tá? Então essa é uma ideia similar ao Ubuntu, né? O Jama. Bom, pessoal, então o que eu vou falar aqui para vocês. Um outro exemplo, pessoal, é deste aqui, que é da Burkina Faso, tá? Burkina Faso, pessoal, é um país que ganhou esse nome a partir de 1983, porque antes não se chamava assim, se chamava República do Alto Volta. E era uma ex-colônia francesa, tá? Então houve a independência lá nos anos 60. Aí, em 1983, quem chega ao poder para fazer essa transformação do nome, né? E tem um significado, tem um objetivo, vou dizer o que é, que é o seguinte: significa país das pessoas honradas, né? País das pessoas honradas. E por que mudar o nome para esta forma? Porque, pessoal, quem fez isso daqui foi este líder aqui, que foi o Thomas Sankara, né? Que foi o revolucionário, né? Que acabou tomando o poder em 1983 e queria mudar o país. Ele tinha uma proposta mais nacionalista. Tá? Ele queria desenvolver a saúde, a educação e a agricultura do país, né? Então o Sankara, né? Tá aqui o nome dele aí embaixo, né? Ele vai ser um homem que vai contar com essa ideia de colocar essa denominação. Por quê? Porque ele queria instigar as pessoas a revolucionar o país, né? Então ele vai ser uma figura muito carismática. Então ele chega aí ao poder em 83 e ele vai conquistar muito apoio popular para as reformas que ele queria fazer, né? Então eram reformas ali estruturantes na educação, na agricultura e na saúde, como eu já disse, né? Bom, só que ele não vai viver muito tempo, né? Porque em 1987 ele vai ser assassinado. Então ele foi assassinado. Até hoje o assassinato é uma coisa muito controversa, né? Muitos acusam as pessoas que chegaram, inclusive com ele, ao poder, né?
Então, vai ser uma questão bem polêmica ali, mas é uma variante, né? Era uma variante aí da ideia, né, que se queria passar. Bom, usar o Ubuntu mesmo, tá? Que vai ser quem? Vai ser, pessoal, o Desmond Tutu, tá? Que vai trabalhar ali contra o apartheid, né? Vai ser um homem que vai lutar contra o apartheid da África do Sul, tá? E vai aparecer bastante aí nessa questão das comissões da verdade e conciliação. Se a gente for lembrar o seguinte, o apartheid ele acaba depois que o Nelson Mandela assume a presidência, né? Então ele vence a eleição de 1994 na África do Sul, 1995 ele assume e ele vai acabando com todas as leis que haviam ali na época do apartheid. Ele ficou preso, né? Quase 28 anos, né? Então de 62 até 1990, né? E aí, pessoal, Desmond Tutu foi um dos homens que lutou pela liberdade do Mandela e pelo fim do apartheid, tá? Então, o que ele propunha? Depois que acabou o apartheid, a ideia era fazer a África do Sul ser unida, né? Que brancos e negros se unissem, mas de que forma? Que se trabalhasse aquilo que aconteceu no apartheid de forma a ser perdoado, vamos dizer assim, né? Então, para que servem essas comissões da verdade e conciliação? Ia se colocar ali cara a cara os homens que mantinham o apartheid nas prisões, né, no cárcere, com aqueles que foram mandados para o cárcere, né, para as prisões. Então era uma conversa ali em que aquele que tivesse ali como carcereiro, né, como guarda, como policial, como guardião daquele sistema, iria reconhecer os seus erros perante as vítimas. Então essa era a ideia. Porque a partir disso se criaria um vínculo entre aquele que foi o subjugado, né, no caso foi preso, e aquele que era o mantenedor do sistema, né, ou era uma peça de manutenção do sistema. Então a ideia era criar uma coletividade, né, uma conjunção aí. Então o que está por trás disso daí? O Ubuntu, né, que a partir do momento que há a compreensão, os dois estão ali se construindo, né? Os dois lados estão se construindo. Então essa era a ideia. Então o Ubuntu aparece aí. O Desmond Tutu era um dos homens que divulgava o Ubuntu. O Nelson Mandela também. Nelson Mandela também vai ser um entusiasta aí da ideia Ubuntu. Essa ideia de coletividade que leva em conta o outro como premissa para a racionalidade. Tá? Então, pessoal, então é isso, né? Esses aí são alguns exemplos que aparecem na África do Sul. Tá? Então o Desmond Tutu, né, ainda é uma pessoa bastante importante, né? Inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz nos anos 80, né? Por ser um homem que lutou pela paz, que lutou contra o apartheid, que lutou pela união aí dos povos na África do Sul. Então ele acabou sendo agraciado aí com esse Prêmio Nobel da Paz, né? Pessoal, era isso, tá, que tinha para falar. Então essa é a ideia do Ubuntu aí, essa é a ideia do que eu sou, né, porque nós somos, e se nós somos, então sou. Essa é mais ou menos a ideia aí. Então é isso, obrigado.